Então eu estava passando por um divórcio e eu não queria que meus filhos passassem, sabe? Eu queria minimizar impactos. Essa foi a grande verdade. Então, não cometer nenhum tipo de alienação parental, enfim, ter um ambiente mais saudável. Eu fui estudar constelação familiar sistêmica e não é estudar, é se expor, né? A gente precisa se expor, porque as nossas questões vêm à tona e aí os registros ficam. Para a gente virar um profissional, a gente tem que ser uma biblioteca viva, né? Então, primeiro a gente passa e depois a gente aplica. Mas tem um dado curioso, Luiz, é o seguinte, eu sou jornalista por formação, 30 anos de corporativo. Nossa, 30 anos E do... gosto, viu? E gosto. Não, jornalismo é uma coisa que é muito jornalismo, mas sempre na área empresarial, enfim. E aí eu comecei a fazer todas as minhas formações, elas tinham a ver com gente, porque é o que eu gosto de gente. Então eu fui fazer coaching clássico, aí eu fiz teoria U, que é sensacional, dá um programa para falar dela. E aí eu trabalhava em 2 lugares e atendia como coach. Mas o que acontecia é que era assim, chegava num determinado ponto, porque o coaching é a arte das perguntas. Você fica perguntando, enlouquecendo, a pessoa com tanta pergunta. Mas chegava uma hora que eu percebia que aquilo não ia. Não ia. Era um ponto muito crítico. E geralmente quando esbarrava na questão familiar delas. Paralisava. Paralisava. Ela não tem pergunta, ela não tem resposta, ela vai ficar naquele martírio mental, não é? E na verdade ela não vai para o campo do sentir, ela tem muito pouco para evoluir. Aí eu recomendava, olha, talvez seja bacana você fazer uma constelação familiar sistêmica. Isso você já estava na constelação? Não. Entre estar e não estar. Veja, eu tinha um pezinho como representante, às vezes indo, às vezes conhecendo, enfim. Isso foi antes. Aí quando a questão chegou em mim mesmo, que foi a questão do divórcio, enfim, aí eu fui para a constelação como aluna. E nunca mais parei de estudar, né? Porque se a gente quer ficar numa área, é onde eu tenho uma facilidade, então aí são esses anos todos voltados à constelação familiar sistêmica. Meio que você foi preparada para chegar nesse momento da constelação, né? Sim. O que foi a questão do divórcio e tal, quando você já meio estava pronta até uma parte, né? E não foi fácil. Você pulou para outra. E não é fácil, porque eu falava assim, bom, uma coisa é você imaginar qual é a sua conduta ideal, outra coisa é aquilo que você sente enquanto ser humano, né? Então eu tinha que aliar as duas coisas. Mas você falando dessa forma, é bem isso, sim. Eu acho que a vida foi me levando para este caminho e foi muito também difícil eu me assumir como consteladora. 30 anos de jornalista. 30 anos no corporativo. Regras, horários e tem que entregar aquela pressão, né? E de repente eu falava assim, não, eu não estou pronta ainda. Eu não estou pronta, eu tenho que estudar, eu tenho que me trabalhar, eu não vou fazer do meu cliente um laboratório meu. Eu tenho que estar muito... Tanto é que eu fui entrar em cena 5 anos depois. Mesmo? Mesmo. Embora eu já aplicasse, porque na verdade todo o conhecimento que a pessoa tem, como eu disse, ela incorpora, ela vira uma biblioteca viva. As minhas intervenções dentro das empresas já eram diferentes. O meu olhar para falar com as pessoas era diferente. Muda, né? Muda tudo. Muda tudo. E aí eu fiquei esses anos estudando, a obra do Bert Hellinger é muito vasta. O que é a constelação, né? A constelação, na verdade, ela é uma ferramenta terapêutica, né? E o que ela visa? Ela visa trazer para o consciente causas inconscientes de emaranhamentos que a gente traz do sistema familiar. Vamos falar, sistema familiar que você fala seria desta, Perfeito. Encarnação ou de outras vidas também, independente de quem acredita nisso ou não? Na verdade, a constelação clássica, né, por Bert Hellinger, a gente não usa nenhum tipo, não usa esse conceito. Por exemplo, da reencarnação, porque fica a critério da pessoa com a fé que ela tem e o que ela acredita. Fica mais fácil de explicar pelo ponto de vista biológico. Né? Para eu chegar aqui, imagina, né? Quantos matches não deram lá atrás. O povo se encontra na match.
Aí nasce uma criança, aí vem, e aí formam-se casais ou não, mas a vida vem andando, a vida vem andando, a vida vem andando. E em tese, eu sou essa mistura genética desse povo todo. Então eu não preciso ir para o lado espiritual. É uma técnica que age no nível da alma, isso sim, vai num nível anímico, quer dizer, vai num outro campo de percepção, mas a gente não mistura. Pelo menos eu, que sou da escola clássica de Bert Hellinger, não misturo. Então, às vezes a pessoa se ela tem essa crença, isso ajuda tudo bem, já atendi evangélicos, espíritas, agnósticos, ateus e por aí vai. Porque o que ela é muito interessante é isso. Se eu sou, a medicina está versando sobre isso agora. Os nossos traumas transgeracionais, a epigenética, né? Então a gente traz informações genéticas em nós que tem a ver com os nossos antepassados. Mas não é só no físico. É nas crenças, nas emoções, nos destinos. Os traumas também? Puxa vida. Que é o que mais pega. Que é o que mais... Bom... Muito legal você me falar isso, porque quando a gente pensa em constelação familiar, voltando a falar do amor e dor, geralmente as pessoas procuram a constelação familiar por alguma dor, por algum incômodo, né? E depois que elas caminham um pouquinho mais pela constelação, eu as faço ver as bênçãos que também chegaram e que ela não pediu. Então há um caminho, a nossa ancestralidade, ela traz um caminho sim de desconforto, de traumas, de emaranhamentos, mas ela traz um caminho imenso de bênçãos, dons e habilidades que a gente herda e põe em prática nesse mundo, sem nem se dar conta que recebeu enquanto graça. Interessante você estar falando essa questão do, vamos falar, amor, que a gente recebe, que a gente carrega, né? Que com esse amor, com essa energia vou falar do meu jeito, né? Dos ancestrais, então... A gente pode ajudar muita gente, que não sei o quê. Mas por que eu te pergunto, cara, alguém já te perguntou, já chegou lá para fazer um trabalho com você, para melhorar o amor que ela transmite para o mundo? Ou sempre é na dor? Porque é muito comum é mais a gente identificar a dor, né? É mais pela dor. E o que acontece é o seguinte, olha que conceito bonito que eu vou passar para você sobre a constelação. A constelação ela é baseada, primeiro, a ordem precede o amor. Esse é um conceito. Mas para a constelação, tudo é amor e não julgamento. Se eu tiver qualquer forma de julgamento, eu não sou um bom instrumento para atender ninguém. Sim. Mas existe um amor que vê e um amor que não vê. Quer dizer, são as lealdades invisíveis. Então, vamos lá. Levando em conta o que você me falou. Tem pessoas que nascem... a gente tem um sentimento de clã, né? É uma loucura, mas a gente nasce primeiro que não é uma folha em branco, porque a criança já vem com todos esses registros, inclusive genéticos. Toda criança tem uma síndrome de super-herói, né? Ela acha que se ela fizesse tal coisa, ela impediria a mãe de morrer, os pais de se separarem. Então, perceba, a gente vai acumulando essas questões. Então, é natural que a gente chegue por um incômodo. Mas, às vezes, nasce alguém muito diferente. E é natural também, porque os sistemas têm que se reequilibrar. Então, ela tem um apreço ao mundo. E ela se sente desencaixada. Porque ela está totalmente contrária do que a família dela faz. Seria a ovelha negra da família? Existe, inclusive, esse conceito. Como é bom não ter script, né? É bom. Geralmente, o que acontece? Esses esquisitões, né? Que nascem na família, na verdade, o que acontece? Não é uma questão de ser melhor ou pior. Simplesmente nós caminhamos por uma evolução. Por uma evolução, quer seja social, quer seja pessoal. Então, o que acontece? Eu tenho meu mini-mundo, que está a família, aí eu começo a me misturar com os outros, então eu estou entrando no mundo dos outros, que também tem a família deles. Então, olha que impacto que isso dá. E existe, sim, um círculo maior, que é o mundo enquanto mundo, né? Então, muitas vezes, você tem que fazer esse caminhar, só que você não fica restrito nesses círculos, né? Você pode ir voltando. Percebi que eu tô com um probleminha ali, putz, baixou ali a criança, baixou meu modo criança, lá tô eu na birra, lá tô eu na lamúria. Volta pro seu mundo, vai olhar o que tá acontecendo, evolui.
vai para o mundo dos relacionamentos, vai para o mundo do trabalho, dos relacionamentos afetivos, das amizades, mais pronta, mais preparada, quer dizer, com menos demandas, né? E aí o que acontece? Quando você está cheio, você pode extravasar por causas mundiais. Isso acontece. Ou você pode ter um desejo imenso, agir, ter alguma coisa que te impede, volta e dá uma olhadinha, corrige e segue. Porque quando a gente fala de amor visível, né, do amor que vê e do amor que não vê, muitas vezes nós estamos presos por lealdades. Então, suponha, você vem de uma família que todo mundo trabalha certinho, bate cartão, você nasce com uma vontade assim de... Nasce com asas, né? Nossa, parece um cigano, tá no mundo e tal. Muitas vezes a pessoa vai, é isso que ela veio para fazer, só que ela carrega o quê? Uma certa culpa, uma dor, porque ela não está fazendo igual. Né? Um filho, por exemplo, que se o pai é ladrão, é natural que ele seja. Isso não é... Você entende o que eu estou dizendo? É como ele aprende. Puxa, mas ele nasce para ser juiz. Então, esses impactos, eles vêm nos seres humanos, só que o que acontece? Para a gente ir para frente, a gente não pode ter a consciência sempre leve. Muitas vezes, a gente vai para frente com a consciência pesada.